Vamos começar o checkmate às quartas-feiras, na 21ª hora, uma sequência rápida de perguntas e respostas entre Ana Catarina Mendes e Luís Montenegro. Boa noite aos dois. Esta semana é a Ana Catarina que começa. Vamos então à primeira pergunta. A primeira pergunta tem a ver com o protocolo que foi assinado há 2 dias com o Ministério da Administração Interna, a Proteção Civil, a Associação Nacional de Freguesias e a Associação Nacional de Municípios, com vista a termos um oficial de segurança nas aldeias em risco no nosso país, em maior risco de incêndio. Foram identificadas 6.000 localidades. É mais um instrumento ao serviço da prevenção e do combate aos incêndios. Eu estou absolutamente convicta de que o Luís Montenegro está de acordo com mais este passo no combate aos incêndios. Está de acordo, Luís? Estou de acordo que se tomem todas as medidas que se detectou no passado falharam para poder acudir a populações que ficaram entregues a si próprias. E é o caso de muitas daquelas que residem nessas aldeias, nos sítios mais recônditos do nosso território e onde, infelizmente, vive cada vez menos gente. Agora, eu gostava de, a esse propósito, dizer o seguinte: este protocolo é importante, esta figura poderá ser uma figura útil. É uma boa ideia, portanto. É uma ideia que, se surtir o efeito que é pretendido, poderá melhorar os mecanismos de comunicação com as autoridades. Mas há uma coisa que esta ideia não deve fazer, é desresponsabilizar o Governo e as entidades públicas. Isto é, não vamos atribuir a este oficial de segurança, um voluntário que se disponibiliza para ajudar as entidades públicas, a responsabilidade para falhanços ou para ineficiências do sistema, e espero que isso não suceda, não seja uma desresponsabilização do Governo e dos institutos que ele tutela. Ao contrário, Luís Montenegro, é mesmo uma responsabilização do Estado Central, das autarquias, da Proteção Civil e das populações, de todos nós em conjunto, como já tenho dito aqui várias vezes, conseguirmos fazer face às dificuldades. Nós temos hoje um problema gravíssimo de ordenamento do território, de localidades completamente despovoadas, de pessoas que vivem sozinhas e que é preciso que haja alguém que conheça bem aquelas localidades e que possa, numa situação de perigo, acorrer e garantir a segurança das populações com a responsabilidade de todas as entidades públicas. Conclusão, perante este tema. Esperemos que, de facto, as coisas funcionem melhor, mal era, e que, nomeadamente, a Autoridade Nacional de Proteção Civil possa ter uma capacidade de resposta e uma coordenação que não teve no passado. E também esperemos que o Governo possa manter-se numa linha correta, e nem sempre tem acontecido. Aproveito o facto de termos aqui discutido este tema para relembrar a Ana Catarina Mendes que está pendente uma pergunta que formulámos diretamente ao Governo, porque no âmbito dos incêndios do ano passado foram afetados Pedrógão Grande e mais 20 concelhos. E há uma disparidade de tratamento relativamente à forma como se estão a financiar os processos de recuperação. O cofinanciamento, nomeadamente através de fundos comunitários, é diferenciado e nós esperamos que isso possa ser corrigido e que não haja critérios político-partidários por trás dessa Luís, por exemplo. Não é possível dizer que há critérios dispares. Os critérios são objetivos para todos e para todos os municípios, tendo em conta as características de cada um. Não há aqui uma tendência partidária, nem poderia haver. Estamos à espera da resposta. Não pode haver. Agora estou à espera da primeira pergunta do Luís. Desculpe. Bom, eu queria perguntar à Ana Catarina Mendes o seguinte. Nós vivemos uma semana e uns dias em que o Ministro das Finanças tem sido um grande protagonista da cena política. Tem, aliás, aparecido, a par de outros dirigentes socialistas, como o arauto da política de combate ao déficit. Hoje o Partido Socialista está rendido à política de diminuição do déficit. Mas esta posição do Ministro das Finanças, já na sua veste de Presidente do Eurogrupo, também indicia que ele talvez possa ser utilizado nos próximos tempos politicamente pelo PS. Vai ser o cabeça de lista do PS nas europeias? Vai ser o próximo comissário português? O Partido Socialista, o que é que pensa disso? Luís, ainda estamos muito longe da nossa lista ao Parlamento Europeu. Saberemos a seu tempo. Em janeiro o PS fará uma convenção sobre as europeias e apresentará os seus candidatos, designadamente o cabeça de lista. Mas é bom reconhecer uma coisa. A verdade é que Mário Centeno tem sido o protagonista, no conjunto de todo o Governo, mas o protagonista de uma recuperação económica que não se imaginava há 2 anos atrás. De uma recuperação das contas públicas e do sistema financeiro que não se imaginava há 2 anos atrás. E por isso mesmo, aquilo que Mário Centeno vem dizer é:
Atenção que todas estas conquistas são muito importantes, mas sejamos sempre prudentes e olhemos para a frente para perceber que não podemos voltar a ser confrontados com uma crise internacional que possa pôr em causa todos os ganhos de causa que nós já tivemos em termos financeiros em Portugal. Isso é bom para o Partido Socialista e temos orgulho neste Ministro das Finanças. Uma réplica a esta resposta. São, portanto, todos centeno, como aliás alguns socialistas têm andado a dizer também nas últimas semanas. Mas eu creio que é bom, já tenho alertado para isso, que haja menos euforia e mais preocupação com o futuro, que aliás o próprio Ministro Mário Centeno também introduziu no discurso político do Governo e dele próprio. Até pelo seguinte, esta narrativa de que nós estamos no bom caminho e que estamos a crescer muito, tem muito que se lhe diga. Nós estamos a crescer muito menos do que a maior parte dos países da União Europeia e do que a maior parte dos países da zona Outra euro. vez, Luís. Não é outra vez, é o que é. Está esgotado o tempo de réplica. Luís, Conclusão. é o raciocínio. costume que o Luís tem vindo a dizer. Eu quero dizer-lhe, volto a dizer, crescemos acima da média europeia e isso é bom para a economia, sobretudo é bom para os portugueses. O crescimento da economia hoje, um crescimento real, o crescimento do emprego é um crescimento real, 300 mil postos de trabalho em 2 anos. Nós temos hoje a maior possibilidade de dizer o maior aumento de massa salarial nestes 2 anos de 7,6%. As pessoas estão a viver melhor. Dir-me-á, mas há problemas. Claro que há problemas. Há imensos problemas ainda. Estamos a meio da legislatura e temos muitas coisas para resolver. Acho que o problema que nós assistimos esta semana, ontem mesmo, com oncologia no São João, na ala pediátrica, deve-nos chocar, indignar e exige a ação de todos nós. Vamos falar disso. Mas o déficit a que nós chegámos e aquilo a que nos temos proposto nas contas públicas não pôs em momento algum em causa a possibilidade das pessoas recuperarem os seus rendimentos e isso é muito importante para Ainda as bem que não vidas. contrariou que havia 20 países em 28 a crescer mais do que nós. Está encerrado este... Não quero ver as evidências, é o encerrado fornezinho este tema. de desconstruir o que é bom. Não é faça verdade. isso, Não é não seja verdade. pessimista, porque Vamos eu à sei que pergunta. o Luís é um Vamos perguntar ao homem Luís, é otimista. Mais otimista O Luís- do que o Dr. Segunda António pergunta da Ana O Catarina. Luís é um homem otimista, mas estará pessimista em relação àquilo que pudemos ver do que foi a campanha do primeiro-ministro húngaro. O primeiro-ministro húngaro fez uma campanha contra a civilização muçulmana, contra a imigração, contra a liberdade de expressão. Eu pergunto ao Luís Montenegro, sendo este primeiro-ministro do partido da família política do PSD na Europa, o que é que o PPE deve fazer com este partido? O que fazer com o Sr. Urban? Não, é uma boa pergunta. Em primeiro lugar, convém dizer que ele venceu de forma categórica e retumbante as eleições. Evidente. E nós temos também de respeitar aquela que é a vontade popular, concordemos ou não com ela. Ela é tão legítima em Portugal, em França, como é também na Hungria. Em segundo lugar, é verdade que alguns países na Europa, nomeadamente a Hungria, a Polónia, mas também, por exemplo, a Eslováquia, que é governada por um partido socialista, tem colocado em causa alguns pilares do Estado de Direito e tem assumido posições, nomeadamente em termos de xenofobia, em termos de limitação a direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, manipulação da imprensa, etc., que merece preocupação e merece ação. Mas essa ação deve ser protagonizada pelo Partido Popular Europeu, mas também pelo Partido Socialista Europeu, porque ela não é exclusiva de governos e de políticos de uma determinada área política, infelizmente. Está mais associada ao território do que propriamente à ideologia. Deixe-me dizer-lhe que as eleições húngaras nos colocam um problema complicado, que é perceber para onde vai a Europa e de que forma é que nós sustentamos os valores em que foi fundada a Europa. A Europa foi sempre um projeto de estabilidade, de paz, de segurança. Hoje temos na iminência uma guerra entre a Rússia e as declarações de Trump e isso deve transformar a Europa mais forte e não mais fraca. A minha preocupação é uma preocupação com a fraqueza de um Estado como este, em que muitas instituições disseram que as eleições não foram feitas de forma totalmente democrática. Luís, e não é um único problema da Europa, não é? Claro, Não, há muitos problemas. mas este é um problema muito É grave. verdade, há Este é projetos muito políticos grave. do presente e do passado na Europa de várias tendências. Discurso Até portugueses, xenófobo e até projetos populista é políticos muito portugueses que perigoso passavam para a por Europa. limitar e manipular a imprensa, por ter um certo amiguismo à volta dos negócios em torno do Estado. Infelizmente isso tem atravessado algumas das democracias europeias e é também uma questão que nos deve preocupar. Eu, por exemplo, acho que por ter falado em Donald Trump e em Vladimir Putin, a Europa hoje está a assistir quase quieta, calada, a uma discussão que é essencial no mundo, que é a de termos um comércio
internacional justo. Nós estamos a ver os principais blocos comerciais a agirem de maneira a protegerem as suas economias em detrimento da abertura que caracteriza a nossa Europa. Só que atenção, nós não devemos também ser ingênuos. Eu não estou a dizer que devamos ser protecionistas. Mas das duas uma, ou conseguimos reciprocidade desses blocos comerciais, ou nós a médio prazo vamos ficar condenados a não garantir o crescimento económico suficiente para alimentarmos o Estado Social e, no fundo, o bem-estar das nossas populações. E a verdade é que estamos neste momento sentados no banco a assistir a esta não há nenhum político europeu, incluindo o Presidente da Comissão Europeia, que possa ter uma intervenção ao nível do Presidente dos Estados Unidos, ao nível do Presidente o tweet 2 da Rússia ou mesmo do chinês. Mas o tweet 2 de Donald Trump a ameaçar o ataque com mísseis na Síria é preocupante. Não há dúvida. É muito preocupante. Estamos e por isso é que eu acho que a Europa tem que ter uma voz mais forte. Vamos à pergunta do Luís Montenegro, à Ana Catarina. E como o prometido é devido, e como somos todos centeno, isto é uma referência ao Ministro da Saúde, que ficou completamente vulnerável ao Ministério das Finanças, e eu denunciei-o aqui várias vezes, e hoje tivemos o epílogo disso, que foi o Ministro das Finanças ir ao Parlamento defender a política de saúde. Eu pergunto à Ana Catarina Mendes, como é que é possível que um esteio fundamental do Estado Social, dos serviços públicos aos cidadãos, esteja só dependente de critérios de finanças? O que Mário Centeno foi fazer foi defender a política deste governo no seu conjunto, não foi defender um ministro em particular. A questão da saúde é demasiado grave e eu queria dizer que, de resto, foi tudo muito levantado também pela questão de ontem, volto a esse assunto. Eu sou mãe também, não quero imaginar o que aqueles pais estão a sofrer vendo o problema que está a acontecer na ala pediátrica de Oncologia no São João do Porto. É um problema que existe há 8 anos e durante 4 anos nada foi feito. O seu ex-primeiro-ministro foi 2 vezes lançar uma pedra sabendo que não havia investimento, mas isso não é agora o que interessa. O que interessa é saber, há ou não há mais investimento na saúde? Houve um aumento de 13% de investimento na saúde quando os senhores retiraram 1.000 milhões de euros. O lucro que a EDP teve este ano foi o que os senhores tiraram à saúde. E com isso desinvestiram na saúde. Nós apostamos em cerca de 9.000 profissionais na saúde. Estamos a fazer o que podemos para equilibrar as contas públicas e termos uma resposta de qualidade nos serviços públicos. Luís Montenegro. Eu acho que estão tão fanáticos na defesa da vossa política que já não se enxergam. Vejam bem o que é que disseram hoje o Ministro das Finanças e agora a Ana Catarina Mendes, que a culpa, nomeadamente desta questão do Serviço de Pediatria Oncológica do Hospital de São João, é do anterior governo, do desinvestimento. Eu não estou a dizer não disse, mas vai dizer. Não vou não. Estou-lhe a dizer que são todos os governos que passaram e que não resolveram este problema. É tão credível essa afirmação quanto o facto de, no último mandato governativo, nós termos estado 4 anos a pagar as dívidas que vinham do anterior governo, como o protagonista dessa recuperação, que chama-se Paulo Macedo, que é precisamente a pessoa que este Ministro das Finanças, que não confia no trabalho financeiro que ele fez à frente do Ministério da Saúde, convidou para ser o Presidente da Caixa Geral de Depósitos. Isso não é credível, é uma partidarite de última hora para tentar esconder aquilo que é uma realidade. Conclusão desta resposta. Basta de frenesi na oposição. Já um companheiro seu de partido lhe disse isto e eu peço-lhe que não sejamos frenéticos. Ana Catarina queria que há responsabilidade isso é de todos os que disseram. Em 2010 foi lançada a proposta para ser feita a obra. Aquilo que eu lhe quero dizer é que eu, como cidadã, estou indignada com o que está a acontecer, mas sei que o desinvestimento que foi feito ao longo de 4 anos também penalizou situações como esta. E sei também que nos últimos 2 anos foi feito um aumento sem precedentes na área da saúde em particular, e aquilo que nós temos a fazer não é estarmos frenéticos com o déficit. Nós estamos a fazer credibilizar o país, tendo rigor nas contas públicas e esse rigor das contas públicas ter o equilíbrio com aquilo que é necessário investir nos serviços públicos. Nós não fazemos este rigor das contas públicas à custa do empobrecimento dos serviços públicos ou do empobrecimento. Eu bem sabia que vinham com essa conversa. São factos, Luís, são factos. 9.000 profissionais a mais, 13% a mais na saúde. À última e é preciso mais, como é evidente. Estou a primeira a dizer. Muito mais, preciso... não é mais, é muito mais. Como os senhores deixaram as coisas, claro. Vamos à última ronda de perguntas. E essa é o que nos interessa.
Ana Catarina Mendes, Eu terceira hoje, pergunta para o Luís trago, Montenegro. eu hoje trago mais um problema internacional, porque acho que o Brasil tem tanto mar, como dizia Chico Buarque, a separar-nos, mas tem muito a aproximar-nos, é um país irmão. O que se vive hoje no Brasil, com a democracia brasileira, se é que se pode chamar de democracia brasileira, é um problema que também nos deve convocar como membros da CPLP, como país irmão. E por isso, que respostas podemos nós dar àquilo que está a acontecer quando assistimos ao impeachment de Dilma, quando assistimos à prisão de ativistas? O que fazer num país que está a arder e a acabar a democracia? Eu não vou tão longe ao ponto de dizer que a democracia está a acabar, porque a democracia está a funcionar com os instrumentos que são os instrumentos legítimos e soberanos do Estado brasileiro, nomeadamente também na sua variável judicial. Eu não alinho naquele tremendismo... Não estou a misturar a judicialização da política. Atenção, eu não confundo. Fazem parte do espectro político da política portuguesa e que, no fundo, ofendem decisões que podem ser mais ou menos discutíveis, com as quais possam estar mais ou menos de acordo, não percebendo que essas decisões são tomadas com base em regras. No caso específico, eu preocupa-me muito a estabilidade, preocupa-me muito o atentado a alguns direitos fundamentais, nomeadamente uma senhora vereadora que ainda foi assassinada recentemente. E na semana seguinte foi outra ativista. Mas, por exemplo, relativamente a esta prisão do ex-presidente Lula da Silva, não vou aqui discutir o caso, nem temos tempo para isso. A verdade é só uma. Não se deve sequer partidarizar essa prisão, porque se houve processo que penalizou da esquerda à direita, talvez mais à direita até, os políticos brasileiros, foi o processo que está na base desta condenação, o processo Lava Jato. Não estou a falar em relação àquilo que é a prisão de Lula da Silva. Há justiça o que é da justiça, há política o que é da política. O que me preocupa é o Estado de Direito, o não cumprimento dos direitos fundamentais de quem é um ativista ou de quem estava no poder. E por isso mesmo aquilo que eu acho que nós devemos também estar preocupados é que o mundo existe no seu todo e a democracia é um valor essencial à qualidade de vida dos cidadãos e é por isso que trago aqui esta preocupação. Não estou a partidarizar nem de perto nem de longe. E, na verdade, Luís Montenegro, o Brasil está, independentemente das opiniões, está fraturado. Está fraturado. Nas ruas. Está fraturado, está dividido e isso são contributos para um desaproveitamento das oportunidades que foram criadas ao longo dos últimos anos, nomeadamente das últimas 2 décadas no Brasil. O Brasil é um grande país, são cerca de 200 milhões de pessoas, com um potencial enormíssimo, desde os recursos naturais, à capacidade industrial, à localização geoestratégica, enfim, ao aproveitamento do turismo como uma fonte essencial para alimentar a economia. O Brasil é, de facto, um país privilegiadíssimo e não aproveita essas oportunidades. Isso deve nos preocupar, até porque é um país irmão, fala a nossa língua, é relevante também para a nossa economia e para a preservação da nossa identidade cultural, faz parte da nossa história e isso, não há dúvida nenhuma, preocupa-me. Creio que devemos contribuir nos fóruns próprios, nomeadamente nas organizações internacionais que partilhamos, para poder encontrar soluções, embora também deva dizer, eu não estou hoje particularmente otimista, porque, como dizia o Zé Alberto, a situação está a extremar-se e isso é sempre uma dificuldade acrescida. É um país para resolver fraturado neste momento. Sim, é sempre mais difícil. Última pergunta desta sequência, Luís Montenegro. Eu não vou fazer uma pergunta internacional, vou fazer uma pergunta nacional. Há um ultimato em curso do Bloco de Esquerda ao Partido Socialista e ao Governo, que tem até sexta-feira para não apresentar um programa de estabilidade que possa rever a meta do déficit abaixo daquilo que era a opção inicial. Eu pergunto como é que o Partido Socialista lida com este ultimato, também com as críticas do Partido Comunista, embora esse mais respeitador dos compromissos, critica, mas aprova, isso não há dúvida. O Bloco de Esquerda, mais ruidoso. O que é que diz o Partido Socialista sobre isto? Lida com a serenidade de quem sempre soube que a identidade de cada partido não se perdia nesta solução de governo. Eu tenho dito isto várias vezes, volto a repetir, é uma convicção absoluta que tenho. Sei bem quais são as divergências entre o Bloco de Esquerda, o PCP e o PS, mas há uma coisa que eu lhe vou dizer. Esta legislatura vai chegar até ao fim e com a economia melhor.
Primeiro lugar. Em segundo lugar, todos nós nos lembramos, e o Luís lembra-se disso muito bem, porque eu viveu de perto, das demissões revogáveis, da carta de Vítor Gaspar a dizer que estava contra tudo o que estava acontecendo no governo. Tensões existem em todos os momentos. Esta, confesso-lhe sinceramente, é mais dos títulos dos jornais do que verdadeiramente um problema político que tínhamos para levar esta coligação, esta solução de governo até ao fim. Sabe o que é que disse o presidente do PS, Carlos César? É que havia aqui um entusiasmo juvenil, nomeadamente do Bloco de Esquerda e do PCP. E já agora, por falar em Carlos César, que é o presidente do PS, Ana Catarina anda um bocadinho desfasada, porque não vai alinhada neste discurso, portanto está a desdramatizar a posição do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, como ainda recentemente também tivemos notícia pública, divergiu frontalmente de Carlos César a propósito de uma proposta do Bloco de Esquerda de criação de uma entidade para fiscalizar os rendimentos dos políticos. Há, portanto, entre o Partido Socialista do Largo do Rato e o Partido Socialista do Parlamento, aqui uma divergência que eu não posso deixar de assinalar. De todo. Há sintonia absoluta, relação excelente, institucional e pessoal com Carlos César e Ana Catarina Mendes. Isso é, para mim, uma evidência e para Carlos César também. Não há nenhuma dessintonia em relação ao processo da transparência. Juvenil também não há... Sobre o entusiasmo juvenil, o líder Carlos César diz que há um entusiasmo juvenil e eu digo-lhe que há um excesso de ruído por parte dos parceiros a quererem mais. Nós somos mais cautelosos. Sempre fomos e vamos ser. Mas para lhe responder diretamente, essa tensão que surgiu foi uma ideia de um jornalista que surgiu, baseada em fontes, numa suposta divergência minha com Carlos César sobre o pacote de transparência. Ora, eu fui frontalmente e sou frontalmente contra a proposta que está em cima da mesa do Bloco de Esquerda, que acho populista e que até já foi apelidada pelo deputado do Partido Socialista responsável por esta matéria, de inconstitucional de termos um polícia atrás dos políticos. Mas sou totalmente favorável à transparência. Ainda bem que o PS tem uma proposta própria, que está a ser discutida, que apresentou em boa hora, que foi o primeiro grupo parlamentar a abrir, Mas vai, a apresentar. Portanto, já agora só para Isto clarificar. Só para clarificar. Não há nenhuma tensão. O PS vai votar contra, então, a proposta do Bloco de Esquerda, é isso? Está neste momento a ser Ou vai discutido. preponderar a opção Como de Carlos sabe, César? está neste... Não, o Carlos César também Pensa o mesmo que a Ana Catarina? Não, Pronto, ok. pensa o mesmo que a Ana Catarina, designadamente no que está Muito em bem. cima da mesa do Partido Aguardaremos, Socialista. então, e Sobre o do estaremos Bloco atentos. de Esquerda, o PS já disse que é inconstitucional, portanto Quanto ao votará contra. populismo, estamos de acordo. Muito bem. É a minha vez de ter aqui um pequeno espaço para lançar uma questão. Vou lançar uma questão ainda que em termos talvez ligeiramente diferentes sobre impostos aos dois. Começo por si, Luís. Até porque parece um bocadinho, mais uma vez, em Portugal, que está tudo ao contrário. Que é, o ministro Mário Centeno escreve nos jornais a dizer que temos que ser prudentes. E um governo PS com apoio da esquerda. O PSD pede a descida dos impostos, incluindo Maria Luísa Albuquerque, que é ex-ministra das Finanças, a defender a revogação de um aumento brutal de impostos decidido por ela própria, nomeadamente sobre as taxas liberatórias dos depósitos a prazo, etc. Isto não confirma, afinal, que o governo faz bem? Não, sabe, o ministro Mário Centeno chegou à prudência com 2 anos de atraso, porque a prudência era a palavra-chave do programa do governo que saiu das urnas e que depois foi rejeitado pelo Partido Socialista, pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Não Esquerda. propunha baixar impostos. Era a prudência, não, desculpe, era a prudência na reposição dos rendimentos que permitissem que o crescimento da economia fosse muito superior àquele que foi e que permitiam também chegar ao desidrato final, que era aliviar a carga fiscal. E aliviar a carga fiscal de todos, convém dizer de todos. Olha, em primeiro lugar das empresas, tínhamos chegado a acordo, os senhores rasgaram o acordo. Depois das pessoas singulares, nomeadamente nos seus rendimentos sobre o trabalho. E depois também dos impostos indiretos, que são aqueles que, do ponto de vista social, são mais injustos porque afetam toda a gente. Ora, a opção deste governo foi fazer de conta que aliviavam os impostos, mas as empresas mais castigadas. As pessoas tiveram não, mais castigadas. Mais castigadas. Basta pensar. Eliminação da Basta pensar. baixa do IRS. Deixe-me só dizer isto. Basta pensar no efeito que o aumento do preço dos combustíveis tem nas empresas e na economia para saber o castigo que foi para a economia e para as empresas a decisão deste governo. Mas eu ia dizer, é verdade, aboliu-se a sobretaxa. A sobretaxa que incidia sobretudo para quem tinha mais rendimentos, não há dúvida. Mas foi feita à custa de quê? Mais impostos indiretos. Pôr todas as pessoas a pagar a baixa de algumas. Do ponto de vista social, é muito curioso, nós podemos dirimir essa matéria noutros debates, é muito curioso saber que muitas vezes se apregoa aquilo que as decisões levam a encontrar à vida das pessoas. Vai ter a oportunidade esse de clarificar. discurso do Luís é uma coisa Ana que me Catarina, deixa
vai ter a oportunidade de clarificar, mas eu também não deixo de sublinhar que lá está, parece que está tudo um bocadinho ao contrário. Um bocadinho ao contrário. Lá que se parece, parece. Lá que parece, parece. Ora bem, Ana Catarina, o maior aumento de impostos de sempre, aquela frase lapidar de Vítor Gaspar, claro. Enfim, acho que será inesquecível para todos os portugueses. Agora temos o déficit com 0,9%, a diminuição da dívida pública e o melhor resultado financeiro da história da democracia, é verdade. Factualmente. Não é tempo de aliviar a carga fiscal brutalmente decidida por Vítor Gaspar, nesta altura com o maior déficit de sempre, e isto tem a ver com uma pergunta que o Luís Montenegro também já fez, sobre o ultimato do Bloco de Esquerda, nomeadamente sobre os impostos em relação às empresas e sobre os rendimentos do trabalho. Zé Alberto, deixe-me ser muito clara. O mais fácil, a um ano de eleições, é dizer vamos baixar os impostos. O mais difícil é conseguir conciliar o rigor nas contas públicas, não aumentando impostos diretos, antes, pelo contrário, baixando os impostos sobre o trabalho e garantir que as pessoas têm mais rendimentos. Volto a falar no aumento da massa salarial, volto a falar na eliminação da sobretaxa do IRS, que garantiu melhores rendimentos às pessoas, volto a falar na reposição das pensões, ou mesmo nos aumentos extraordinários das pensões, equilibrar as finanças públicas com a qualidade dos serviços públicos e, por isso, mais investimento na educação, mais investimento na saúde, mais investimento na cultura. Isto não significa que nós não tenhamos problemas, mas eu estou em crer que, neste momento, para nós garantirmos qualidade dos serviços públicos, os impostos que temos é o que é justo neste momento. O que é necessário é que nós consigamos ter uma economia saudável, capaz de garantir que, a pouco e pouco, passo a passo, se possam dar mais passos no sentido do caminho que estamos a fazer. E acho que o caminho tem sido um caminho notável. O que está invertido aqui é que aquilo que o PSD pede agora foi aquilo que o PSD não fez. Quando Maria Luísa Albuquerque vem pedir baixas de impostos, quando Maria Luísa Albuquerque foi o rosto, um dos rostos da maior recuperação do déficit, do maior aumento foi ela, de impostos sim, senhor. sempre, foi um rosto, e da negociação de cortes de 600 milhões de euros na Europa às pensões. Catarina, foi um rosto essencial da política de recuperação que foi dos médicos que emigraram, Ana Catarina, Luís Montenegro, dos professores que emigraram, dos operários que emigraram. Estamos com um ambiente muito propício para avançarmos para o momento final de checkmate. Começo pelo Luís Montenegro. Ora, muito bem, com todo o gosto. Nós estamos, como dizia a Ana Catarina agora, a cerca de um ano das eleições, que o mesmo é dizer da campanha eleitoral e da apresentação dos projetos políticos. E é muito curioso assistir a esta zaragata dentro da geringonça, porque nós voltámos ao princípio. Nós voltámos a perceber que aquilo que junta verdadeiramente estes três partidos é evitarem que o PSD e o CDS possam governar Portugal. É por isso que eles hoje se vão degladiando na praça pública, mas assumindo a aprovação dos instrumentos principais, e eu não tenho dúvidas que a legislatura vai até ao fim. Agora, no fim da legislatura, o que é que nós vamos concluir? É que esta foi uma legislatura perdida. Foi uma legislatura que se foi desencadeando à medida de que a economia ia permitindo, fruto daquilo que era o trabalho que vinha de trás e fruto de uma conjuntura internacional mais favorável, porque depois de 4 anos, que grande reforma, que grande projeção para o futuro sobra deste governo? Zero. Mas é muito curioso saber que Mário Centeno hoje é tão prudente e está a recentrar o PS, porque, tal como eu disse no Congresso do PSD, e com isto acabo, Zé Alberto, quem se mexeu no xadrez político português foi o Partido Socialista, que se encostou à esquerda. E agora, em véspera das eleições, quer voltar ao princípio, quer se recentrar e deixar à extrema-esquerda um determinado eleitorado para ir à conquista do outro. Mas nós estamos cá para denunciar isso. Nas lógicas e na estratégia deste nosso confronto civilizado, daqui do que chamamos checkmate, Ana Catarina Mendes não tem de responder, porque é mesmo mas vou responder. Uma afirmação final, mas, portanto, eu vou contabilizar o tempo a partir de agora. 1 minuto. A verdade é que o Partido Socialista nunca saiu do sítio onde esteve. O Partido Socialista assumiu um compromisso com os portugueses. Devolver rendimentos,
retirá-los da austeridade, melhorar as finanças públicas, melhorar a economia. E esses objetivos estão a ser cumpridos. Estamos a meio da legislatura e vão ser cumpridos até ao final. Até porque o que dá credibilidade e o que foge aos populismos e aos radicalismos é nós o que prometemos, cumprimos, porque é isso que nos dá também credibilidade como políticos. Agora, a verdade, Luís Montenegro, é que não é uma legislatura perdida. E pergunto aos portugueses que estavam mais pobres, que hoje têm os seus rendimentos melhores, se não acham que o país está melhor. E o país está melhor. Pergunte às pessoas que hoje pagam menos impostos, se não estão melhor, e dir-lhe-ão que estão melhor. Nós não nos recentramos, nós nunca saímos do nosso espaço e nós sempre soubemos com quem estávamos a fazer uma coligação, que não é coligação, a sustentação é esta solução governativa. Mas esta solução governativa trouxe mais maturidade à democracia, não retirou a identidade a nenhum dos partidos políticos e muito menos ao Partido Socialista. Tem sido um belo zigue-zague. Não tem, não. Não, zigue-zague é que não há mesmo. Tem sido um belo zigue-zague. O caminho tem sido direitinho. Mas é de todos, vocês são coerentes, porque quer Luís, o Partido Socialista, quer o repusemos PC ou não e o repusemos Bloco, os rendimentos? são muito Repusemos. zigue-zagueantes. Crescemos ou não crescemos na economia? Umas vezes de uma maneira, outras Crescemos. vezes de Baixámos outra. ou não baixámos os impostos? Baixámos. Vamos arrumar as peças hoje. Criámos ou não criámos? Vamos arrumar, Vamos arrumar Postos de as trabalho. peças. Criámos. Ana Catarina às vezes, Mendes, Luís Ana Montenegro. Catarina, eu quase diria que ela Luís está acha sempre à o altura... diabo. Não, Vem aí. não, esta prudência e esta forma responsável como a Ana Catarina Mas hoje sabe que olha eu para o sempre país, fui prudente. faz lembrar Sempre fui o prudente. discurso de um deputado do PS ou do CDS em 2014, em 2015, Não, quando os não senhores se defendiam confunda. Sabe precisamente que eu o tenho contrário. muitos anos de parlamento e sei que isso não é verdade. Não Eu confunda. mostro-lhe alguns e se calhar, olha, Luís são Montenegro. quase precisos verbos aquilo que disse Luís agora. Montenegro, Ana Catarina Mendes, muito obrigado. Obrigada. Voltamos a ter-vos aqui na próxima quarta-feira, na 21ª hora, no Checkmate. Esta sequência rápida e bem disputada de perguntas e respostas entre os dois convidados da TV24. Eu regresso já a seguir na 21ª hora também.